Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou falar de algumas coisas que eu entendo que você deveria saber antes sequer de prestar um mestrado, né? Eu já fiz um outro vídeo sobre como escolher um programa de mestrado, vou colocar um card aqui. Mas eu penso que mesmo antes disso, essa dica que eu vou dar para vocês aqui, ela é tão fundamental na minha percepção, né? Ela é tão fundamental que ela tem um impacto muito grande, inclusive sobre o desenvolvimento psicológico do estudante durante o processo de mestrado, que é um dos problemas graves da academia no Brasil, né? O desenvolvimento de problemas psicológicos de alunos de mestrado e doutorado. Estou desanimando ninguém não, aqui pelo contrário, né? Acho que no final das contas tudo compensa, mas precisamos jogar real aqui. Esse tema é um tema que precisa ser muito discutido. Pois bem, fica até o final para você entender toda a minha discussão, tá? É muito importante que você entenda globalmente para não pegar uma coisa descontextualizada. Então vamos lá. A relação dos mestrandos e doutorandos com o orientador é uma relação que muitas vezes é muito tóxica. E ela gera esses problemas psicológicos, muitas vezes são gerados por esta relação. Por um lado, né, tem uma direção isso. Qual é a direção? A direção do próprio autoritarismo de grande parte desses orientadores. E quem vos fala aqui é alguém com experiência nisso. Eu troquei de orientador tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, muitos orientadores no Brasil não orientam. Eles querem fazer o mestrando e o doutorando de escravo, eles tratam como se fosse um estudantezinho, e esse indivíduo que está fazendo o mestrado, está fazendo o doutorado, ele está virando um pesquisador. Portanto, eu entendo que não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, isso eu discuto em outro momento. Mas existe essa direção de você ter um orientador que tem este viés autoritário. Mas você tem uma outra direção também, que é o aluno que vem para esse processo dependente. E isto é muito grave. Por que eu não estou falando do doutorado? Por que tem doutorado no título? Porque eu suponho, embora eu saiba que isso não é sempre verdade, mas eu suponho que quando o indivíduo vai para o doutorado, ele já superou essa fase que eu vou explicar aqui. Então, que ele não é mais um indivíduo dependente. Mas isso, infelizmente, também é comum. Tá? Então, se aplica também a casos de doutorandos que não conquistaram essa independência. Qual que é a base dessa independência na minha interpretação? A base é um conhecimento de epistemologia. Porque essa é a grande questão. Por que o seu TCC lá na faculdade não é considerado um trabalho científico? Porque aquilo é um trabalho fraco, é um trabalho que, mesmo que você seja um baita estudante, mas não é isso, porque você não tem a base epistemológica, você só aprende o assunto na faculdade. O modo de produzir conhecimento científico você não aprende. Então, e muitas vezes nem aprende no mestrado e doutorado, mas vamos deixar isso de lado aqui por enquanto, né? Então, o que eu entendo é o seguinte, você tem que ser capaz de se virar quando você vai para o mestrado. Porque se você tiver um excelente orientador, ótimo, que maravilha. Se você não tiver, meu amigo, você dá seus pulos. E além disso, tem uma outra questão importante, que é o seguinte, são 2 anos para escrever um trabalho, moleza, né? Não, isso não é verdade. 2 anos é um tempo super curto para você fazer esse trabalho. Quando você pensar, já acabou esse tempo. Se você não tiver essa base científica, metodológica, não estou discutindo aqui ainda o tema, a pesquisa que você vai desenvolver. Mas se você não tiver a base metodológica, você vai para os cucuia. Vai ser muito difícil para você desenvolver o seu tema. Então veja, todas essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês, elas causam desistência do mestrado. E lembrando que desistência, por exemplo, se você tiver bolsa, pode incluir você ter que devolver o dinheiro todo. Isso é um pepino. Você não desistir, mas repetir, reprovar. Tem um outro problema. Problemas psicológicos decorrentes dessa relação, ou seja, você não está conseguindo fazer o trabalho e você tem um prazo, senão você vai ter que devolver o dinheiro. Isso aqui é uma pressão gigante. Então isso aqui dá um quadro brutal. E a relação tóxica com o próprio orientador, de dependência de um indivíduo que te trata de uma certa maneira
muito ruim, muito autoritária, e ao mesmo tempo você é dependente e tem que ficar correndo atrás dele. Isso é uma relação abusiva, péssima, mas ela existe. Então vamos lá. Eu vou indicar para vocês dois livros. É claro que nada se esgota nesses dois livros, mas são dois livros que, se você estudar, não de se ler, de se estudar, você vai ter uma visão sobre o seu objeto e como desenvolvê-lo, que vai te permitir muito mais autonomia. Depois eu vou falar sobre uma outra literatura que eu não posso indicar um livro, porque depende da área que você está, mas vamos lá. O que a gente chama hoje de ciência foi formulado por um filósofo da ciência chamado Karl Popper, tá? Existe um monte de crítica, existe um monte de avanço, existe um monte de coisa. Normal, gente, tudo faz parte do jogo. Em relação ao trabalho do Karl Popper, e é ótimo, pode ler também. Mas, enfim, o que a gente faz ainda é baseado nele, ok? Então vamos lá. Esses dois livros que eu vou propor para vocês. Então eu vou colocar aqui o link dos dois. A Lógica da Pesquisa Científica. Então esse livro é muito, muito completo. E esse, Conjecturas e Refutações. Esses dois livros aqui, tá? Eles vão dar a principal base epistemológica, né? O que é ciência e o que não é. Você sabe distinguir. Se eu tiver dois artigos e um é científico e um não é, você sabe distinguir qual é e qual não é? Se tiver escrito lá, jornal científico, né? Você consegue fazer uma análise por si próprio. Isso precisa desse domínio epistemológico, para você poder fazer isso, né? Então, esses dois livros vão te dar a base. Bom, além desses dois livros, qual que é uma outra indicação? Que você leia um livro de metodologia, um ou mais livros de metodologia da pesquisa, da sua área. Então pega lá, direito, a psicologia, não sei o quê. Eu vou dar um exemplo aqui da análise do comportamento. Métodos de pesquisa em ciências do comportamento do COSB. Esse é um dos, né? Tem táticas de pesquisa lá do Sidman, da pesquisa científica, enfim, tem muitos outros. Mas vai depender talvez um pouco do objeto específico. Bom, então, vou dar um exemplo. Pego esse aqui e estudo. Então, vamos imaginar que eu vou fazer em análise do comportamento. Eu pego esses três livros e estudo muito. É claro que eu estou pressupondo que, se você vai fazer um mestrado ou doutorado em análise do comportamento, você já dominou a base teórica, você já leu Skinner, já estudou, por exemplo, ciência e comportamento humano, e já sabe de cor e salteado. Então, talvez valha essa outra recomendação. Um livro de base teórica da sua área, um livro de metodologia da sua área, e esses dois livros de epistemologia que eu apresentei aqui para vocês, que eu estou colocando aqui. Então, quando você tem esse quadro, estudou, vou repetir, não estou falando para você ler, estou falando para você estudar esses livros. Quando você estudou e é capaz de descrever qual é a demarcação entre ciência e não ciência, indutivismo, dedutivismo, hipotético-dedutivo, quando você consegue pensar sobre esses processos de uma maneira clara, quando você consegue pegar um artigo e saber, né, qual é o fundamento epistemológico daquele artigo, aí você está num ponto que você fala, posso entrar no mestrado. Se eu tiver um ótimo orientador, eu vou aproveitar o máximo possível, mas eu tenho autonomia. Eu estou aqui para ser pesquisador, não estou aqui para ser aluninho, para ficar fazendo tarefinha, como é na faculdade, porque a faculdade é isso, é uma formação profissional. Mestrado e doutorado não é isso, mestrado e doutorado é outra coisa, formação de pesquisador. Ah, mas eu tenho um mestrado profissionalizante. Aí é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente, sim, pero não mútil também. Mas eu estou pensando aqui em mestrado e doutorado acadêmico. Um outro dia eu falo mais sobre essa questão do profissionalizante, tá? Então essa é a minha sugestão. Se você tiver essa base, isso vai ser muito bom para você. Eu, por exemplo, durante um certo período do doutorado, eu fiquei sem pesquisador, e uma das coisas que eu tinha... teve reunião... assim, quando você troca de orientador, nossa, a crise. E aí teve reunião da coordenação do curso, quase foi expulso, um monte de coisa. E eu falei, eu quero alguém que me oriente quando eu precisar. Eu não quero alguém para mandar em mim. Eu não quero. Porque eu não entendo que esse é o papel do orientador, né? Enfim, um dia eu conto essa história melhor aqui. Eu não entendo que esse seja o papel do orientador. Mas, por que eu pude fazer isso? No final das contas, a pessoa que me orientou falou, vamos fazer o seguinte, então, é assim,
Certo? É o seguinte, eu tô aqui, o dia que você me procurar, ok, o dia que você não me procurar, tá ok também. Você deposita aí, a gente vê o que dá na banca. Eu falei, beleza, fechado. Enfim, eu defendi 6 meses antes do prazo. Né? Por quê? Porque eu tinha conhecimento, eu tinha autonomia, eu era um pesquisador, eu não era um aluno. Né? E esse é o diferencial de você conseguir ir para o mestrado com uma literatura como essa. Né? Mesmo para o mestrado, porque você não vai precisar passar por isso. E esses 2 anos, e aí vem outro elemento importante, esses 2 anos, quando você prestar atenção, 2 anos é assim, ó. Se você tem essa base, você vai direto, você já consegue formular um bom projeto e você vai direto para o processo de pesquisa de uma maneira muito mais qualificada. Quando você vai para a qualificação, você provavelmente já está muito mais adiantado. Né? Você vai para a banca de defesa, quando o cara falar alguma coisa, você responde. Né, de maneira adequada, fundamentada. Aliás, outra coisa que eu nem falei, mas que é muito importante, no processo de seleção para o mestrado, tem um certo momento que é a arguição. O cara vai te perguntar sobre o seu projeto, mas isso aqui, tal coisa. Daí você sabe responder ou você não sabe. Agora, se você tiver a base epistemológica, você vai poder responder num nível mais profundo. Você vai poder responder formulando outras hipóteses. Por exemplo, o cara chegou lá e ele não gosta de um ponto do seu projeto. Por que aquele autor não adere àquele programa? Qualquer motivo. Ou ele diverge daquela ideia. Você consegue formular, você consegue pensar sobre outras possibilidades de metodologia de pesquisa. Porque você conhece a base. Então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Se você tiver esse domínio, também fica muito mais fácil para você passar no mestrado. Não só porque você vai poder reagir à banca de uma maneira bacana, de uma maneira adequada, tanto quanto, imagina do ponto de vista do orientador. Chega um aluno que entende o seu projeto, que domina a epistemologia, que sabe o que ele quer, que sabe como produz conhecimento, vai dar muito menos trabalho para mim. Então, é o aluno ideal. Né? O próprio orientador tem um peso muito grande na definição de quem entra e quem não entra. Isso depende da universidade, mas em geral, ele já tem um peso determinante. Se ele vir que você vai dar para ele mais respiro, então isso é muito bom para ele. Portanto, aumenta a probabilidade de você passar também no mestrado, tá bom? Bom, é isso. Eu vou pedir para vocês 2 coisas aqui. Primeiro, se inscrever no canal. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ativa o sininho para você receber todas as notificações. E eu vou colocar 2 vídeos aqui, as laterais aqui para vocês, que são o seguinte. Como passar no mestrado, algumas dicas bem importantes. Vou colocar aqui para vocês, certo? Vou colocar aqui. E vou colocar aqui também para vocês sobre os processos de abertura de mestrado, de editais, agora durante a pandemia, como é que as universidades estão fazendo. Então talvez te interesse também, tá bom? Fica ligado aí. Grande abraço.